Parte 3. Vá dormir. Há um tempo para muitas palavras e há um tempo para dormir. Homero. Odisseia América Apparel era uma empresa de $1 bilhão que faliu por várias razões. Pegou empréstimos demais. Tinha uma cultura tóxica no ambiente de trabalho. Estava cercada de processos judiciais. Abriu lojas em excesso. Tudo isso foi escrito muitas vezes durante a desintegração pública da empresa em 2014. Mais uma causa da falência, uma razão importante para mais de 10 mil pessoas terem perdido seus empregos e uma empresa com $700 milhões em vendas anuais ter simplesmente desaparecido, foi ignorada pela maioria dos observadores externos. 12 Quando Dov Charney fundou a América Apparel, ele tinha a ideia de que seria um chefe completamente acessível. À medida que a empresa cresceu, uma operação num quarto de dormitório se torna uma grande varejista global e, então, uma das maiores fabricantes de roupas do mundo. Ele se manteve fiel a isso. Na verdade, seu ego inflava com a ideia de estar no centro de todas as partes do negócio. Era uma verdadeira política de portas abertas. Não só portas abertas, mas telefone e e-mail também. Qualquer empregado, de qualquer nível da empresa, do costureiro ao assistente de vendas ou fotógrafo, podia entrar em contato com ele sempre que tivesse um problema. Como se isso não bastasse, durante uma das muitas crises de relações públicas da empresa, Charney postou seu número de telefone online para qualquer jornalista ou cliente que tivesse um problema também. No início, essa política tinha vantagens. Charney estava sempre em sintonia com o que acontecia na empresa, e isso impedia que a burocracia se estabelecesse e atolasse as pessoas. Mas não somente as vantagens não escalaram bem, como os custos disso também começaram a se fazer sentir. Dá para imaginar o que aconteceu quando a empresa de repente tinha 250 lojas em 20 países. Em 2012, Charney conseguia dormir apenas algumas horas por noite. Em 2014, ele não dormia. Como poderia? Havia sempre alguém com um problema e alguém em algum lugar com um fuso horário distante aproveitando sua política de portas abertas. O inevitável peso da idade também não ajudava. Em grande medida, foi essa privação de sono extrema e cumulativa a raiz da falência catastrófica da empresa. Como poderia não ser? Pesquisas já mostraram que, quando nos aproximamos de 20 horas sem dormir, nossa capacidade cognitiva fica tão comprometida quanto a de uma pessoa embriagada. Nosso cérebro responde de forma mais lenta, e nosso julgamento fica significativamente prejudicado. Em 2014, durante uma transição difícil entre centros de distribuição, Charney mudou-se para o depósito de expedição e processamento, instalando um chuveiro e uma cama dobrável num pequeno escritório. Para ele, e para alguns seguidores obstinados, isso era prova de sua dedicação heroica à empresa. Na verdade, foram as próprias decisões ruins dele que condenaram a transição desde o começo, e depois sua presença constante e o microgerenciamento no local, que se tornou cada vez mais errático conforme o tempo avançava e quanto menos dormia, só agravavam as dificuldades. Charney mergulhou na loucura diante de seus empregados, com a barba por fazer, com cara de sono, dominado pelo próprio temperamento e sem um mínimo de bom senso ou decoro. Dando ordens que contradiziam ordens que dera minutos antes, ele parecia quase determinado a causar destruição. Mas ele era o chefe. O que as pessoas podiam fazer? Finalmente, sua mãe foi chamada para levá-lo para casa e convencê-lo a cuidar de si mesmo antes que fosse tarde demais. Mas já não era possível salvá-lo. Mesmo de volta ao escritório normal, ele ligava para empregados muito tarde da noite e falava sobre o trabalho até adormecer, descobrindo que desmaiar de exaustão era a única maneira de conseguir se forçar a dormir. Alguns meses depois do episódio do depósito, Dov Charney estava prestes a perder o controle da empresa. As rodadas de financiamento desesperadas o haviam deixado vulnerável a uma aquisição, mas ele concordou com os termos delas sem avaliar as consequências. Sentado diante de seu conselho administrativo escolhido a dedo, ele misturou pacotes e mais pacotes de pó de Nescafé puro em água fria. Essencialmente, injetava cafeína para permanecer acordado. Quando saiu da reunião, já não tinha mais emprego. Em poucos meses, suas ações da empresa não valiam nada. Investidores e credores encontraram pouco para salvar quando reviraram os escombros. Ele agora deve $20 milhões a um fundo de cobertura e não tem condições sequer de pagar um advogado. Foi uma implosão épica em termos relativamente comuns. A pessoa esgotada cria uma crise e tenta resolvê-la com ainda mais trabalho. Erros atrás de erros são cometidos pela mente exausta e delirante. Quanto mais ela tenta, pior se torna a situação e mais irritada ela fica porque ninguém valoriza seu sacrifício. As pessoas dizem vou dormir quando estiver morto, enquanto apressam a própria morte,
em sentido tanto literal quanto figurado. Elas trocam sua saúde por mais horas de trabalho. Trocam a viabilidade no longo prazo de seus negócios ou suas carreiras frente à urgência de alguma crise temporal. Se tratamos o sono como um luxo, ele é o primeiro a ir embora quando estamos ocupados. Se sono é o que acontece quando tudo está feito, o trabalho e os outros sempre vão invadir seu espaço pessoal. Você se sentirá exausto e explorado, como uma máquina da qual as pessoas não cuidam e supõem que sempre funcionará. O filósofo e escritor Arthur Schopenhauer afirmava que o sono é a fonte de toda a saúde e energia. E colocou isso ainda melhor em outra ocasião: o sono são os juros que temos de pagar sobre o capital que é cobrado na morte. Quanto mais alta a taxa de juros, e quanto mais regularmente ela é paga, mais a data de resgate é adiada. Ariana Huffington acordou no chão de seu banheiro alguns anos atrás, coberta de sangue, com a cabeça explodindo de dor. Ela tinha desmaiado de cansaço e quebrado amassando o rosto. Sua irmã, que estava no apartamento na ocasião, lembra do som terrível que o corpo fez ao bater no ladrilho. Foi um sinal de alerta para as duas. Aquilo não era jeito de viver. Não havia nenhum glamour em se exaurir, trocando o sono por mais uma teleconferência, alguns minutos na televisão ou uma reunião com alguém importante. Isso não é sucesso. É tortura. E nenhum ser humano pode suportá-la por muito tempo. De fato, nossa mente e alma são incapazes de ter paz quando nosso corpo está lutando para sobreviver, quando está recorrendo às suas reservas mesmo para as funções básicas. Felicidade, quietude, fruir a solitude ou a beleza de seu ambiente. Fora de questão para o tolo exausto e sobrecarregado. O engenheiro com os olhos injetados de sangue que entornou 6 Red Bulls não tem nenhuma chance de encontrar quietude. Tampouco a recém-formada, ou não tão recém-formada, que ainda vai a festas como se estivesse na faculdade. Nem o escritor que planeja mal e promete a si mesmo que terminará seu livro numa maratona de 3 dias sem dormir. Um estudo de 2017 descobriu que, na verdade, falta de sono aumenta o pensamento repetitivo negativo. O abuso do corpo leva a mente a abusar de si mesma. O sono é o outro lado da moeda do nosso trabalho, é a recarga das baterias internas, cujas reservas de energia convocamos para fazer nosso trabalho. É uma prática meditativa. É quietude. É o momento em que nos desligamos. Está incorporado em nossa biologia por uma razão. Temos uma quantidade limitada de energia para nosso trabalho, para nossos relacionamentos, para nós mesmos. Uma pessoa inteligente compreende isso e a protege com cuidado. Os grandes protegem seu sono porque é de onde vem seu melhor estado de espírito. Eles dizem não a coisas. Vão se deitar quando atingem seu limite. Não deixam a privação de sono aos poucos sabotar seu julgamento. Eles sabem que algumas pessoas conseguem ficar sem dormir, mas têm inteligência e autoconsciência suficientes para saber também que todo mundo é melhor quando está descansado. Anders Ericsson, do clássico estudo das 10.000 horas, constatou que os mestres violinistas dormiam 8 horas e meia por noite em média e faziam uma sesta na maioria dos dias. Um amigo disse de Churchill: ele fez em Cuba uma descoberta que se provaria muito mais importante para sua vida futura que qualquer ganho em experiência militar: os poderes vivificadores da sesta. Segundo Ericsson, os grandes jogadores fazem mais cestas que os inferiores. Como mestres em Akuin se preparou para sua épica conferência, The Records of Old Sokko, ele dormiu. Muito. Dormiu tanto que um de seus discípulos disse que seus roncos reverberavam pela casa como estrondos de trovão. Isso se prolongou por mais de um mês, com Akuin acordando apenas para receber algum visitante ocasional. Mas todos os outros minutos eram passados de bruços, desmaiado num sono ditoso, tranquilo. Seus ajudantes, que ainda não tinham aprendido a apreciar o poder do sono, começaram a se preocupar. O dia em que as palestras seriam proferidas se aproximava. Quando o mestre ia começar a levar isso a sério? Ou ia apenas desperdiçar seus dias dormindo? Eles lhe suplicavam que começasse a trabalhar enquanto ainda era tempo. Ele simplesmente se virava e dormia um pouco mais. Por fim, quando o prazo final estava quase se esgotando, Akuin se levantou, porém sem a menor urgência. Sentando-se, ele chamou seus ajudantes e começou com perfeita clareza a ditar a conferência. Estava tudo lá. E era brilhante. Era o produto de uma mente descansada que cuidava de seu corpo. Uma alma saudável que podia dormir profundamente. E ecoou através das eras. Se você quer paz, só há uma coisa a fazer. Se quer ser o seu melhor, só há uma coisa a fazer. Vá dormir. Encontre um hobby. Esta é a principal questão: com que atividade nossas horas vagas são preenchidas. Aristóteles. William Gladstone, 4 vezes primeiro-ministro da Inglaterra, na geração anterior à de Winston Churchill, tinha um hobby em comum.
Ele gostava de ir para a mata perto de sua casa e derrubar árvores. Árvores enormes. Sozinho. Em janeiro de 1876, ele passou 2 dias inteiros trabalhando em um olmo com uma circunferência de quase 5 metros. A partir do diário de Gladstone, observamos que em mais de 1000 ocasiões ele foi para a floresta com seu machado, muitas vezes levando a família junto e transformando isso num passeio. Diziam que ele ficava tão imerso no processo que não conseguia pensar em nada exceto onde daria o próximo golpe de machado. Muitos, entre os quais por acaso se encontrava o pai de Churchill, criticaram o hobby de Gladstone, chamando-o de destrutivo. Na realidade não era. Gladstone plantou muitas árvores em sua vida, podou centenas de outras e protegeu agressivamente a saúde das florestas próximas à sua casa, acreditando que remover árvores mortas ou decadentes era um serviço menor, mas importante. Em resposta a alguns críticos que questionaram por que derrubara determinado carvalho, ele explicou que a remoção dos membros podres da floresta permitia que mais luz e ar chegassem às árvores boas, assim como na política, uma piada pela qual foi prontamente aplaudido. Suas filhas também vendiam como lembranças lascas de madeira das árvores que o pai derrubara, para arrecadar dinheiro para a caridade. Acima de tudo, porém, a atividade madeireira de Gladstone era uma maneira de descansar uma mente frequentemente exaurida pela política e os estresses da vida. Durante seus últimos 3 mandatos como primeiro-ministro, de 1880 ao início dos anos 1890, Gladstone esteve inspecionando ou derrubando árvores na floresta mais de 300 vezes. O machado não era tampouco a única ferramenta que ele usava para relaxar ou estar presente. Dizia-se também que, até uma idade muito avançada, Gladstone gostava de fazer caminhadas vigorosas e de escalar montanhas, e a única coisa que aparece mais em seu diário que derrubada de árvores é leitura. Ele colecionou e leu cerca de 25.000 livros durante sua vida. Essas atividades eram um alívio das pressões da política, um desafio em que o esforço sempre era recompensado e no qual seus adversários não podiam interferir. Sem essas válvulas de escape, quem sabe se ele teria sido um líder tão bom? Sem as lições que aprendeu naquelas matas, sobre persistência, sobre paciência, sobre fazer o seu melhor, sobre a importância do impulso e da gravidade, teria ele travado o longo e bom combate pelas causas em que acreditava. Não. Quando a maioria de nós ouve a palavra lazer, pensamos em relaxar por aí sem fazer nada. Na verdade, isso é uma deturpação de uma noção sagrada. Em grego, lazer é traduzido como sophólē, isto é, escola. Lazer, historicamente, significava apenas liberdade do trabalho necessário para sobreviver, liberdade para se envolver em atividades intelectuais ou criativas. Significava aprendizado e estudo e a busca de coisas mais elevadas. À medida que a sociedade avançou e os trabalhos tornaram-se cada vez menos físicos, mas mais exaustivos mental e espiritualmente, tornou-se comum que o lazer incluísse uma diversificada série de atividades, da leitura à carpintaria. Jesus, por exemplo, descansava na água, pescando com seus discípulos. Sêneca escreveu sobre como Sócrates gostava de brincar com crianças, como Catão gostava de relaxar com vinho, como Cipião era apaixonado por música. E sabemos disso porque o que o próprio Sêneca fazia para descansar da política era escrever cartas reflexivas e filosóficas para os amigos. John Cage escolheu como hobby a caça aos cogumelos. Ele observou que perambular pelo bosque abria a mente e estimulava as ideias a voarem para dentro da nossa cabeça como pássaros. Fred Rogers tinha sua natação. Santa Teresa de Ávila gostava de dançar, assim como May Carol Jemison, a primeira mulher afro-americana a ir para o espaço. Simão Bolívar também achava a dança uma ferramenta útil para equilibrar os assuntos do Estado e os fados da Revolução. O escritor David Sedaris gosta de caminhar pelas estradas secundárias de sua vizinhança no interior da Inglaterra e recolher lixo, e frequentemente faz isso por horas a fio. John Graves dedicou-se a construir seu rancho no Texas Hill Country, consertando cercas, criando gado e cultivando a terra. Herbert Hoover gostava tanto de pescar que escreveu um livro sobre o tema e o intitulou Fishing for Fun. Editou Ash Your Soul Pesca para se divertir, e para lavar sua alma. O espadachim Musashi, cujo trabalho era agressivo e violentamente físico, começou tarde na vida a pintar e observou que todas as formas de arte se enriqueciam mutuamente. De fato, arranjos de flores, caligrafia e poesia foram por muito tempo populares entre os generais e guerreiros japoneses, uma maravilhosa combinação de opostos, força e suavidade, quietude e agressão. Akuen, o mestre Zen, destacou-se na pintura e na caligrafia, produzindo milhares de obras durante sua vida. O campeão da NBA Chris Bosh aprendeu programação sozinho. Einstein tinha seu violino. Pitágoras, sua lira.
William Osler, o fundador da Universidade Johns Hopkins, dizia aos aspirantes ao curso de medicina que, quando a química ou a anatomia afligissem sua alma, deviam buscar paz no grande pacificador, Shakespeare. Ler, lutar boxe, colecionar selos, não importa o que. Deixe uma atividade ajudá-lo a relaxar e encontrar paz. Em seu ensaio sobre o lazer, Joseph Pepper escreveu que a capacidade de estar ocioso é um dos poderes básicos da alma humana. Mas isso é o mais interessante a respeito do lazer. É um estado físico, uma ação física, que de alguma maneira reabastece e fortalece a alma. Lazer não é ausência de atividade, é atividade. O que está ausente é qualquer justificativa externa. Você não pode praticar o lazer por dinheiro, não pode praticá-lo para impressionar os outros. Você tem de praticá-lo para você. Mas a boa notícia é que lazer pode ser qualquer coisa. Pode ser plantar árvores ou aprender outra língua. Acampar ou restaurar carros velhos. Escrever poesia ou tricotar. Correr maratonas. Montar a cavalo ou caminhar pela praia com um detector de metal. Pode ser, como foi para Churchill, pintar ou assentar tijolos. Pepper disse que o lazer era como fazer uma oração antes de dormir. Isso pode ajudá-lo a adormecer, assim como o lazer pode ajudá-lo a se tornar melhor em seu trabalho, mas esse não pode ser o objetivo. Muitas pessoas encontram alívio no exercício físico vigoroso. Claro, isso pode torná-las mais fortes no trabalho, mas não é por isso que elas se exercitam. É meditativo por o corpo em movimento e usar nossos esforços mentais para vencer limitações físicas. A repetição do nado, o desafio de levantar grandes pesos, a falta de fôlego de uma corrida de velocidade, há uma experiência de limpeza, mesmo que ela seja acompanhada por sofrimento. Há uma sensação maravilhosa pouco antes que o suor irrompa, quando conseguimos sentir que estamos puxando o estresse dos recessos profundos de nossa alma e nossa mente consciente e depois expelindo para fora do corpo. Se uma ação cansa seu corpo, mas deixa seu coração relaxado, pratique-a, disse Chunzi. Há uma razão para que os filósofos no Ocidente frequentemente treinassem luta livre e boxe, ao passo que os filósofos no Oriente treinavam artes marciais. Não são atividades fáceis e, se você não estiver presente enquanto as praticas, vai acabar apanhando. O objetivo não é apenas ocupar nossas horas ou distrair a mente. Trata-se antes de praticar uma atividade que ao mesmo tempo nos desafie e relaxe. Alunos observaram que, em seus momentos de lazer, Confúcio ficava com compostura e, contudo, inteiramente à vontade. Dizia-se também que ele era muito hábil em tarefas subalternas. Essa é a ideia. É uma oportunidade de praticar e encarnar a quietude, mas em outro contexto. É nesse lazer, observou o vídeo, que revelamos que tipo de pessoas somos. Montando um quebra-cabeça, sofrendo para aprender a tocar violão, sentado numa manhã tranquila num esconderijo de caça, firmando uma espingarda ou um arco enquanto esperamos um servo, servindo sopa num abrigo para os sem-teto. Nossos corpos estão ocupados, mas nossas mentes estão livres. Assim como nossos corações. É claro que o lazer pode facilmente se tornar uma fuga, mas, no segundo em que isso acontece, ele perde o propósito. Quando começamos a praticar algo relaxante e o transformamos numa compulsão, isso não é lazer, pois não estamos mais escolhendo fazê-lo. Não há quietude nisso. Embora não queiramos que nosso lazer se torne trabalho, temos de trabalhar para criar tempo para ele. Para mim, escreveu Nixon em suas memórias, muitas vezes é mais difícil estar longe do trabalho do que trabalhando nele. No trabalho, estamos ocupados. Somos necessários. Temos poder. Somos validados. Temos conflitos e urgências e um fluxo interminável de distrações. Nixon afirmou que a labuta constante era absolutamente necessária para o desempenho superior. Mas o desempenho dele era realmente tão superior? Ou esse era todo o problema? No lazer, estamos com nós mesmos. Estamos presentes. Somos nós, a vara de pescar e o som da isca mergulhando na água. Somos nós e a espera, renunciando ao controle. Somos nós e o material didático da língua que estamos aprendendo. É a humildade de ser ruim em alguma coisa porque somos iniciantes, mas tendo a confiança para acreditar no processo. Ninguém está nos obrigando a fazer isso. Podemos abandonar se tivermos dificuldade, podemos procurar atalhos e trapacear, enganando a nós mesmos, sem medo das consequências. Não há nenhum dinheiro em jogo para nos motivar, não há recompensas ou validação a não ser a experiência. Praticar bem um lazer, estar presente, estar aberto, ser virtuoso, estar conectado, é difícil. Não podemos deixar que ele se transforme num trabalho, em mais uma coisa para dominarmos e através da qual dominar os outros. Temos de ser disciplinados com relação à nossa disciplina e moderados em nossa moderação.
A vida é uma questão de equilíbrio, não de oscilar de um polo a outro. Há pessoas demais se alternando entre trabalhar e empanturrar-se, seja de televisão, de comida, de videogames, de ficar deitadas se perguntando por que estão entediadas. O caos da vida leva ao caos de planejar férias. Sentar-se sozinho com uma tela. Um clube do livro. Uma tarde inteira para andar de bicicleta. Quem tem tempo para isso? Se Churchill tinha tempo, se Gladstone tinha tempo, você tem tempo. Meu trabalho não será prejudicado se eu me afastar dele. Sêneca mostrou como estamos dispostos a correr riscos por recompensas incertas em nossa carreira, mas tememos arriscar até 1 minuto de tempo com o lazer. Não há por que se sentir culpado por estar ocioso. Não é irresponsabilidade. É um investimento. Nós nos nutrimos das atividades sem propósito, esse é o propósito delas. O lazer também é uma recompensa pelo trabalho que fazemos. Quando pensamos sobre o ideal de homem do renascimento, vemos alguém que é ativo e ocupado, sim, mas também realizado e equilibrado. Conhecer a si mesmo é o luxo decorrente do sucesso que você teve. Encontrar realização e alegria na busca de coisas mais elevadas, você merece isso. A oportunidade está aí, aproveite. Crie o tempo. Construa a disciplina. Você merece isso. Precisa disso. Sua quietude depende disso. Cuidado com o escapismo. Quanto sou infeliz! Por onde posso fugir de sua cólera infinita e de meu infinito desespero? Só o inferno essa fuga me depara. Eu sou o inferno pior. John Milton. Depois do fracasso inesperado de seu excelente romance Pergunte ao Pó, John Fante precisava escapar da esmagadora decepção. Ele teria gostado de cair na estrada, fugir da cidade e do estado que lhe haviam partido o coração, mas não podia. Fante estava ora pobre demais, ora bem-sucedido demais como roteirista para se permitir deixar Hollywood. E, pouco depois disso, estaria casado demais e com filhos demais para sustentar. Ao longo dos anos, ele encontrou muitas maneiras de anestesiar a dor. Jogando fliperama por horas a fio, seu vício era extremo bastante para ser imortalizado como um personagem na peça The Time of Your Life, de William Saroya. Bebendo por horas a fio em bares de Hollywood, onde tinha a companhia de F. Scott Fitzgerald e William Faulkner. Passando tantas horas no campo de golfe que transformou sua sempre paciente esposa, Joyce, numa viúva do golfe. Não era a restauração que Fante perseguia, nem lazer, era a fuga da vida real. Segundo seu próprio relato, Fante desperdiçou décadas jogando golfe, lendo, bebendo e, por extensão, não escrevendo romances. Porque isso era melhor do que ser rejeitado repetidas vezes. Porque era mais fácil do que se sentar sozinho numa sala e travar batalha com os demônios que eram justamente o que tornava sua escrita tão bela. Essa é a diferença entre lazer e escapismo. É a intenção. Viajar é maravilhoso, mas não há certa tristeza na história de Johnny Cash, quando seu primeiro casamento se desfez e sua música se tornou mais previsível e menos gratificante. Ao pousar em Los Angeles no fim de uma longa turnê, em vez de ir para casa ver sua família, ele se dirigiu ao balcão e pediu para comprar uma passagem. Para onde? Para onde quer que o próximo avião estejam indo, disse ele ao funcionário. Desespero e inquietude caminham juntos. O problema é que você não pode fugir do desespero. Não pode escapar, com seu corpo, de problemas que existem em sua mente e alma. Não pode se safar de suas escolhas, pode apenas consertá-las com escolhas melhores. Não há nada de errado com umas boas férias, especialmente se o objetivo for solitude e silêncio, ou uma partida de golfe, assim como não há nada de errado em tomar uma cerveja para relaxar. Sem dúvida Churchill gostava de viajar e apreciava champanhe, embora fosse péssimo no golfe. Mas com frequência os frenéticos ou os infelizes pensam que uma fuga, literal ou química, é algo positivo. Claro, a agitação de viajar, a emoção de surfar ou o estado alterado causado por um alucinógeno podem aliviar parte da tensão que está acumulada em nossa vida. Talvez isso lhe renda algumas fotos bonitas e alguma pseudoprofundidade para impressionar seus amigos. Mas e quando isso passa? O que sobra? Nixon assistiu a quase 500 filmes durante o tempo que passou na Casa Branca. Conhecemos a escuridão da qual ele estava fugindo. Não há dúvida de que, para Tiger Woods, seus vícios eram em parte impulsionados por um desejo de escapar da dor que restara de sua infância. Mas, cada vez que ele embarcava num voo privado para Las Vegas em vez de se abrir com a esposa, ou com o pai enquanto ele ainda estava vivo, Tiger estava se pondo numa situação que lhe traria mais dor no futuro. Cada vez que John Fante ia para o campo de golfe em vez de ir para sua máquina de escrever, ou saía para beber em vez de ficar em casa, isso podia servir como uma fuga temporária, mas lhe custava muito caro. Enquanto você adia e atrasa, os juros estão se acumulando.
A conta ainda vai vencer, e pagá-la depois será ainda mais difícil do que imediatamente. A única coisa de que você não pode escapar na sua vida é de você mesmo. Qualquer pessoa que tenha viajado o suficiente sabe disso. Acaba ficando claro que carregamos na estrada mais bagagem do que apenas malas e mochilas. Emerson, que em sua vida viajou para a Inglaterra, Itália, França, Malta e Suíça, além de extensamente por todos os Estados Unidos, observou que as pessoas que construíram as atrações e maravilhas que os turistas gostam de ver não o fizeram enquanto viajavam. Não é possível fazer algo grandioso rodopiando por aí. É preciso se fincar com firmeza, como um eixo da terra. Aqueles que pensam que vão encontrar soluções para todos os seus problemas viajando para longe de casa, talvez ao contemplar o Coliseu ou alguma enorme estátua de Buda coberta de musgo, disse Emerson, estão trazendo ruínas para ruínas. Aonde quer que vão, o que quer que façam, seu triste eu os acompanho. Passagens aéreas ou pílulas ou remédios à base de plantas são uma esteira ergométrica, não um atalho. O que você procura só virá se você pausar para se esforçar, se sondar a si mesmo com real autoconsciência e paciência. Você precisa estar tranquilo o suficiente para descobrir o que de fato está se passando. Tem de deixar a lama misturada à água assentar. Isso não vai acontecer se você estiver voando de um lugar para outro, se estiver enchendo sua agenda com todas as atividades imagináveis no intuito de evitar ter de passar um momento sozinho com seus próprios pensamentos. No século IV a.C., Menzies falou sobre como o caminho está próximo, mas as pessoas o procuram na distância. Algumas gerações depois, Marco Aurélio ressaltou que não precisamos nos afastar de tudo, precisamos apenas olhar para dentro. Nenhum lugar onde se possa ir é mais tranquilo, mais livre de interrupções do que sua própria alma. Da próxima vez que sentirmos o desejo de fugir, de cair na estrada ou de nos jogarmos no trabalho ou em outras atividades, precisamos nos conter. Não reserve um voo até o outro lado do país, em vez disso, vá fazer uma caminhada. Não se embriague, encontre alguma solitude, algum silêncio. Essas estratégias são muito mais fáceis, muito mais acessíveis e, em última análise, muito mais sustentáveis para termos acesso à quietude com que nascemos. Viaje dentro de seu coração e sua mente, deixe seu corpo ficar quieto. Uma visita rápida deve ser suficiente para afastar tudo, escreveu Marco, e enviá-lo de volta pronto para encarar o que o espera. Dessintonizar-se não leva a nada. Sintonize-se. Se paz e clareza verdadeiras são o que você busca na vida, e, a propósito, são o que você merece, saiba que vai encontrá-las perto. Finque-se com firmeza, como disse Emerson. Transforme-se em você mesmo. Fique no lugar. Fique parado diante do espelho. Passe um tempo na sua varanda. Você recebeu um corpo quando nasceu, não tente ser outra pessoa, em seu lugar. Conheça melhor a si mesmo. Construa uma vida da qual você não precise fugir.